em nossas almas acender o amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cruz sagrada seja a minha luz. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebes tu mesmo dos teus venenos, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Vou ficar sentado por causa da coluna. E, filhos, eu, quando peguei o diário da Santa Faustina para meditar sobre o que eu falaria hoje no sermão, logo que abri o livro, me caiu exatamente nesta passagem que quero meditar com vocês hoje. São 15 anos que eu vou fazer de padre, 15 anos que eu celebro a festa da misericórdia, sempre vou no diário encontrar as mensagens de Nosso Senhor e nunca tinha lido este diálogo. É um diálogo entre Jesus e a alma pecadora. Eu li esse diário todo no meu noviciado. Ele dá fundamento para muitas coisas na nossa fraternidade, mas eu tinha me esquecido desse diálogo tão bonito entre Deus misericordioso e a alma pecadora, entre Deus e nós. E aqui Nosso Senhor fala algumas coisas que é exatamente o que nós trazemos no nosso coração. Primeiro de tudo, o medo. Nós temos muito medo. Tanto é verdade que nem na morte a gente quer pensar, mesmo que a vida vá passando e nós vamos envelhecendo, nós temos muita dificuldade de pensar na morte, porque a morte traz, depois dela, uma realidade eterna, que pode ser para nós céu ou inferno, e não tem como fugir disso. Quem não pensa na morte, ou é um imprudente, ou é um medroso. Quem pensa na morte e se prepara para ela, só pode ser uma coisa, uma alma confiante. Porque tem gente que quando começa a pensar na morte porque apareceu uma doença, alguma coisa, não consegue nem dormir à noite, aterrorizado com a ideia de ter que passar e não saber o que vai acontecer logo em seguida. Então, a primeira coisa que Nosso Senhor fala no Evangelho, logo quando Ele ressuscita, é exatamente isso. No domingo nós lemos Jesus 2, 3 vezes dizendo: não tenhais medo, para as mulheres. Não tenhais medo. Vai dizer aos meus irmãos, não tenhais medo. Essa verdade que não deveria morrer dentro de nós, essa esperança, muitas vezes a gente esquece. E o medo então toma conta do nosso coração. Medo pelas coisas dessa vida, medo pela maldade dos homens, medo pela pobreza, medo pelas dificuldades, pelas enfermidades tão esquisitas que têm aparecido no mundo de hoje. Enfermidade que ontem você não sabia que tinha, estava tudo bem. Foi diagnosticado e o médico bastou tocar naquele ponto sensível do corpo e aquela enfermidade se mostra e te mata em uma semana, em um mês. Eu estou acompanhando uma mulher jovem, mãe de vários filhos pequenos, 30 e poucos anos, está com um câncer, metástase, já desenganada pelos médicos. O bebezinho mais novo dela é de colo. Como não ter medo diante disso, pensando que os seus filhos vão ficar sozinhos? O mundo já é tão duro para quem tem pai e mãe.
Veja lá um bebezinho de colo que não tem mãe, talvez nunca tenha a graça, né, de nem lembrar, porque é tão pequeno, que talvez não lembre nem da face da sua mãe, a não ser quando o pai mostrar uma foto, para ele dizer, olha, essa aqui foi sua mãe. Como não temer a hora da morte? Ou como não temer o tanto de coisa ruim que nós mesmos praticamos, mesmo sabendo que Deus é tão bom e que nós deveríamos imitá-lo, amar. Então, nesse diálogo, Deus, Jesus, fala com a alma e ele começa dizendo assim: alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Veja, nós dizemos que amamos Jesus, mas se Jesus aparecesse agora, como um juiz diante de nós tremeríamos de medo. E nós só formulamos na nossa cabeça a face de um Jesus bonzinho que não nos ameaça. Que nós temos medo do que os nossos pecados podem produzir para a nossa eternidade. Então tem gente que não suporta mais nem ver um crucifixo no centro da igreja. Tem gente que não suporta mais ver Jesus chagado, porque isso nos lembra que tudo aquilo foi por causa dos nossos pecados. Então Jesus diz a ela, alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti, porque sei que por ti mesma não é capaz de elevar-te a mim. Jesus disse à à irmã Amália, da Nossa Senhora das Lágrimas, ele disse a ela, ninguém poderia se converter sozinho. Nem a melhor pessoa da face da terra. Deus toma sempre a iniciativa. É Ele que nos atrai para nos converter. Não são os nossos méritos. Nós estávamos na lama do pecado, nosso Senhor foi lá e nos buscou. Ele foi primeiro atrás de nós. Então ele diz, não tenha medo, porque sou eu por primeiro que tomo a iniciativa. Eu que vou até você. Não fujas. Quantas vezes nós fugimos de Deus? Nosso Senhor querendo nos conquistar e a gente fugindo dele dizendo, mas é muito difícil ser cristão. E nosso Senhor querendo nos conquistar. Não fujas, filha, do teu pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão e cumular-te de graças. Veja, tem gente que consegue rezar muito bem quando está na multidão e gritando. Quando tem que fazer silêncio, calar e falar com Deus, as pessoas fogem como o diabo foge da cruz. Veja, essa casa, o Sítio Bom Jesus, é um lugar de profundo silêncio. Diariamente se ouvem os pássaros aos montes, graças a Deus. Às vezes um trator fazendo um barulho, plantando uma coisa. Mas isso aqui é um oásis de paz, isso aqui é um lugar sagrado, onde nós sentimos Deus em todos os lugares que vamos. E a gente diz, olha, se vocês quiserem fazer um retiro de silêncio, venham. Né? Quiser passar um final de semana rezando no silêncio, venha. Se quiser ficar lá no bosque, lá tem uma casinha que a gente construiu. Tem tudo lá, tem chuveiro de água quente, tem uma pequena cozinha se você quiser fazer sua comida, tem um oratório, uma capelinha para rezar, um quartinho para dormir. Se quiser, venha. O povo tem medo de falar com Deus sozinho. Na verdade, nós temos medo de ver aquilo que tem dentro de nós. Então, nosso Senhor diz, não fujas. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus misericordioso. Ele tem palavras para nos dizer. Deus quer falar. Como me é cara a tua alma, inscrevi o teu nome nas minhas mãos. Tu te gravaste como chaga profunda no meu coração.
Cada um para Jesus é um. Teu nome está nas minhas mãos. E a sua vida está inscrita no meu coração numa chaga profunda. Veja, nosso Senhor ressuscitou. E São Tomé hoje, no Evangelho, coloca a mão nas chagas de nosso Senhor. Está lá. As chagas de Jesus só permaneceu depois da ressurreição para dizer para nós que aquilo é a inscrição do amor de Deus no corpo, na carne de Jesus, porque ele é homem, verdadeiro homem. Então, toda vez que nós precisássemos lembrar ou reconhecer se Jesus me ama ou não, nosso Senhor mostraria as chagas dele para nós. Por isso a igreja botou o Cristo crucificado no centro dos altares. Aqui ainda não tem. Estou reformando a igreja devagar, como Deus me dá a graça da providência. Fizemos os vitrais. Depois vai ter o altar central. Nós temos que olhar para Jesus crucificado. E ele está dizendo para ela: você é tão importante para mim que você está gravada como uma chaga profunda no meu coração. Aí a alma vem e fala com Jesus: Senhor, ouço a vossa voz que me conclama a voltar do mau caminho, mas não tenho coragem e nem força. É difícil se converter. É difícil sair de uma vida onde tudo é prazer e conforto e entrar numa vida de seguimento de Jesus, onde a primeira coisa que ele diz para nós é: toma a tua cruz e vem atrás de mim. Tem muita gente que quer um Jesus sem cruz porque tem muito medo de não dar conta de carregar. Não tem coragem, não tenho força. Jesus responde: eu sou a sua força. Eu te darei poder para a luta. Primeira coisa que nosso Senhor quebra em nós é esse princípio de orgulho moderno que diz para nós que a gente tem que dar conta. Isso tem destruído a vida de vocês no mundo. Todo mundo diz, desde quando nós somos criancinhas pequenas, você tem que dar conta. Mamãe, mas eu não sei matemática. Você tem que aprender, você tem que dar conta. O homem vai trabalhar, ele diz: mas eu não dou conta de fazer isso aqui. Você tem que conseguir, dar seu jeito. A mulher vê aquele monte de crianças diante dela e diz: eu não vou conseguir ser mãe. O mundo olha para ela e diz: se vira. É seu, se vira, você tem que dar conta. E essa história de que você tem que dar conta, você tem que conseguir, se você não fizer, ninguém vai fazer. Tudo isso faz com que nós também transfiramos essa ideia para a nossa relação com Deus, para a espiritualidade. A gente acha mesmo que nós vamos dar conta de ser santos. E nós vamos fazer de tudo para ser um bom cristão. E eu vou me esforçar, eu vou lutar para vencer o pecado e para parar de ofender a Deus. Nós não conseguimos nada. Nosso Senhor diz no Evangelho: sem mim, nada podeis fazer. E então nós entendemos que, mesmo que ninguém nos ajude no mundo, tem alguém de quem nós dependemos para tudo, e esse alguém é nosso Senhor. Pelo menos isso deveria nos ajudar, de fato, a nos desapegar das pessoas do mundo que não nos ajudam e nos apegar a nosso Senhor, que diz: sem mim vocês não podem fazer nada. E nós fazemos exatamente o contrário. Nós nos apegamos ainda mais às pessoas do mundo, né? E desprezamos o cuidado de nosso Senhor. E as pessoas do mundo então começam a nos amar com migalhas, a nos tornar dependentes delas e a dizer: sem mim você não pode fazer nada. Aí está lá a mulher se arrastando atrás de um homem terrível, como aquele que matou a esposa policial. Está lá a criança chorando, mendigando o amor dos seus pais. E o adolescente todo traumatizado, porque não foi amado, e ainda buscando o amor dos homens. A moça, que já foi traída por todos os namorados com que ela namorou, e ainda assim atrás de ser traída mais uma vez por algum namorado que faz promessas que ele não pode cumprir. Já viu o quanto nós temos acreditado nas promessas do mundo e não temos acreditado nas promessas de nosso Senhor? Nós confiamos
sabendo que não podemos e não devemos, mas precisamos, confiamos em tudo que as pessoas prometem e não conseguimos escutar nosso Senhor dizendo: eu sou a sua força, eu sou o seu poder para lutar. Jesus, mas eu não vou conseguir. Eu sei que você não vai. Jesus, mas eu sou pobre. Eu sei que você é. Jesus, mas eu sou fraco. Eu também sei que você é. Não tem nada que Jesus não saiba sobre nós. Nós queremos ser conhecidos por quem nos ama. E às vezes ficamos decepcionados porque a pessoa que diz que mais nos ama mostra que não nos conhece nada. A esposa diante do marido, o marido diante da esposa e dos filhos diz: se eu amo essa mulher há 30 anos e ela não sabe o que eu estou passando dentro, então com certeza ninguém vai me conhecer mesmo. Ninguém sabe o que eu estou passando. Outro dia, um sacerdote veio até mim e trouxe uma questão dolorosa do coração dele. Um padre sempre acredita que ele tem que ser sábio, maduro, forte, um peito de aço para combater todos os inimigos. E o mundo faz ele acreditar mais ainda. Então os padres estão sofrendo terrivelmente, porque eles têm que viver seus sofrimentos caladinhos, sozinhos, não pode dividir com ninguém. Um padre trouxe um sofrimento grande. E no fim ele dizia assim: na verdade, ninguém sabe o que eu estou passando. É verdade. Mas não é verdade. É verdade porque no mundo as pessoas só olham para si. Então elas não querem saber o que se passa dentro do outro. Se você não falar, você pode morrer de depressão ali e todo mundo achando que você está feliz e alegre, porque você nunca falou. Ninguém vê mais sinais nem nada. Mas é mentira por quê? Porque Deus sabe. Ninguém sabe o que está passando dentro de mim. Mentira. Nosso Senhor sabe o que está passando dentro de mim. Ele me conhece. Então ele diz, de novo, volta: minha filha, não, por que tendes medo do Deus de misericórdia? A minha santidade não impede que eu seja misericordioso para ti. Vê, alma, para ti fundei o trono da misericórdia na terra, e esse trono é o sacrário, ele diz. De onde nós deveríamos aurir forças, graças, entendimento, sabedoria, discernimento? Jesus diz: do sacrário. Eu estou lá. Lá é o trono da misericórdia, ele diz. Todo mundo que vai lá encontra consolo. Né? Um dia São Geraldo era criancinha, 8 anos, e ele ia para a igreja de madrugada adorar. O tio dele era sacristão, ele pegava a chave, entrava na igreja e ficava lá, olhando para o sacrário. Olhando. Criança. E ele escutou uma voz que vinha do sacrário e dizia assim: você é doidinho. Pode ser, né? 3 horas da madrugada, uma criança adorando, olhando para um sacrário. Só que ele tinha a resposta. Esse doidinho é o senhor que fica preso aí por causa de mim. Passo mais um pouco. Senhor, não sei se me perdoareis tão grande quantidade de pecados. A minha miséria enche-me de temor. É outro ponto tão difícil de lidar. Nós temos medo de Deus, não é só porque Deus é justo. Nós temos medo de Deus porque os nossos pecados são grandes demais. E nós temos medo de não dar conta de lidar com eles. Respondo e termino. A minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro.
quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti desci do céu à terra, por ti permiti que me pregassem na cruz. Por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração, e assim abri para ti uma fonte de misericórdia. Vem, aurir graças dessa fonte com o vaso da confiança. Só existe um jeito de colher misericórdia. É a confiança. Talvez por isso nosso Senhor instituiu essa festa no momento da história onde todo mundo estava se sentindo profundamente abandonado e desconsolado por causa da guerra, porque Jesus revelou a Santa Faustina a mensagem da misericórdia dentro da guerra, dentro da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo inteiro sentia um abandono absoluto do bem e o reino, o império do demônio, que foram 6 milhões de pessoas mortas, só num campo de concentração. Crianças, idosos, bebezinhos rasgados do ventre da sua mãe, porque era assim. Então Jesus diz, a única forma, é vir à fonte com o vaso da misericórdia. A tua miséria ficou submersa do abismo da minha misericórdia. Por que terias que travar comigo uma disputa sobre a sua miséria? E às vezes é assim mesmo, A gente coloca a miséria para dizer que Deus não vai me perdoar. Eu acho que Deus vai me perdoar, que eu sou tão pecador. E você fica debatendo, usando as suas misérias como argumento. E Jesus diz, não entre em disputa comigo. Não entre em disputa comigo sobre a tua miséria. Dá-me prazer de me entregares todas as tuas penúrias e toda a miséria, e eu te acumularei com os tesouros da graça. Prazer? Jesus está dizendo, dá-me o prazer de receber as tuas penúrias e as tuas misérias. Prazer? Jesus sente prazer que nós ofereçamos para Ele misérias, e a gente acha que Jesus sente prazer quando eu faço coisas bonitinhas de se ver. Só se for para agradar o mundo. As nossas ações bonitinhas para todo mundo ver. Jesus está dizendo, me dá o prazer de receber as suas misérias. Por que Ele está dizendo isso? Porque não tem para quem você entregue. Para o demônio ela é um direito, mas você não quer que ele tenha. Você acha que para Deus não presta nada, porque Deus só aceita coisas boas. Então você guarda para você as suas misérias, e elas vão te matando dia após dia, te distanciando de nosso Senhor. Então Ele diz, me dá um prazer, me entrega as suas misérias, que aí eu posso fazer alguma coisa com elas. O demônio pega a miséria e acumula e aumenta a miséria. Eu pego a miséria e morro de sofrimento, medo, depressão e tristeza. Jesus pega a miséria e transforma em misericórdia. Aquilo que antes, era causa de destruição, Nosso Senhor agora pega e transforma até em fonte de salvação para outras pessoas. Quantas vezes um testemunho de um miserável convertido se tornou fonte de conversão para outro miserável? Só em Jesus a miséria pode se transformar em misericórdia. Por isso Ele diz, a miséria ficou submersa no mar da minha misericórdia. Então, simples mensagem para hoje. Não ter medo, não fugir. Vem com o vaso da confiança. Senhor, não tenho nada, bota um pouquinho da sua misericórdia na minha vida. E Ele vai inundar, Ele diz. Eu vou mergulhar, Ele diz, aquela alma dentro do mar da minha misericórdia. Não é a gotinha, não é a miséria do amorzinho do mundo. Se você disser, Senhor, me plenifica com o seu amor,
Ele sopra como no evangelho de hoje, né? E plenifica a nossa alma do Espírito Santo, que é o amor. Mas se a gente pedir para ele, então ele diz, nesse dia da misericórdia, peçam a misericórdia, e eu darei misericórdia. Clamem a misericórdia, e eu imundarei as almas, ele diz, né? E levarei ao céu uma multidão de pecadores. Que nosso Senhor derrame as comportas, abra e derrame sobre o purgatório e levante uma multidão de almas que amaram a Deus, que acreditaram nele e que só falta mais esta missa para serem libertas para o céu.